Vamos lá. Hi, guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, e se você não me conhece, cara, eu tenho uma triste notícia para você. Nós estamos chegando quase no final do módulo já, e você não me conhece até hoje, está muito errado, viu? Presta atenção, não é possível. Presta atenção no serviço. Rapaziada, hoje nós vamos falar sobre CPU, processador, que inclusive era para ter separado aqui, eu não separei, então desanimado que eu estava. É o quê? É normal, tem que dar aula, não tem que escutar, vai fazer o quê? Gente, deixa eu procurar aqui o processador. Enquanto isso, já fiquem cientes que processador, ou na verdade CPU, não é o gabinete, não é aquela caixa preta ali, ó, que vocês estão vendo ali atrás, tá vendo aqui 3 caixas pretas que tem ali, ó, 4, sei lá. Pois é. Há quem diz que o nome daquilo ali é CPU. Cara, se eu não sair do meu WhatsApp, vai ficar aqui o dia inteiro. Mas existe uma diferença, sim. Pouquinha diferença entre os dois. CPU é esse camarada aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Pequenininho. Tá? Ele que é chamado assim por quê? Porque vocês sabem que na informática nós temos os princípios do inglês. Correto? Então, no inglês, o nome desse camarada aqui é Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento, tá? Por isso, nós chamamos de CPU, que seria a sigla para Central Processing Unit. Então, o gabinete, gente, ele é o compartimento responsável por sustentar e proteger os dispositivos internos que compõem o seu computador, tá? Então, aquela espécie de caixa que abriga a placa-mãe, fonte de alimentação, HD, o disco rígido, processador, inclusive, ou CPU, inclusive, DVD-ROM, enfim, cara, tudo que você for colocar no seu dispositivo, water cooler, cooler selado, enfim, diversas coisas, tá? O CPU, então, é a sigla usada para definir o processador do seu computador, e ela se refere à unidade de processamento central, aí, falando em português agora, para vocês entenderem. Então, um processador, gente, é uma espécie de microchip. Hoje, na verdade, a gente já usa processadores com microchip. Antigamente era circuito integrado. Tá? Aqui, no caso, ele tem a função de acelerar, endereçar, resolver e preparar dados, dependendo da aplicação. Tá? Então, o que ele faz? Ele recebe os dados desorganizados, ele prepara esses dados de forma com que o monitor não, de forma com que ele consiga transpor esses dados, transformar esses dados em informação para a gente, tá? Informação que para a gente tem valor. Não sei se eu já falei isso para vocês, na verdade eu já devo ter falado, que um dado para a gente não tem valor, a gente não consegue representar um dado, a gente representa uma informação, tá? A gente compreende uma informação, certo? Então, basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular, tá? Ela recebe um determinado volume de dados orientados em padrão binário 0 e 1 e tem a função de responder a esse volume, processando a informação, né, no caso, transformando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna. Professor, como assim memória interna? Esse camarada aqui, que é o processador, vai passar aí na mão de vocês agora, ele tem memórias, ele tem unidades, ele tem diversos compartimentos que hoje trabalham para executar essa função que é de transformar dados em informação. Primeira unidade que esse camarada carrega é a ULA, é a unidade lógica aritmética. O que ela faz? Lógica aritmética, basicamente, ele, por meio da lógica, ele calcula os dados, processa os dados necessários, as operações, tá? Que são requisitadas em um determinado programa, por exemplo. Tá? Então, essa é uma unidade que, de fato, vai executar os cálculos por trás do processamento de dados. Tá? Hoje, processadores atuais usam o que a gente chama de ponto flutuante, tá? Que é uma tecnologia que consegue processar muito mais bits dentro do mesmo período de tempo que esse camarada faria. Basicamente isso. Tá? Logo, depois nós temos a unidade de controle,
Vocês já ouviram falar, talvez, que o processador é o cérebro da minha máquina? Talvez. Se a gente pudesse denominar dessa forma, o que mais se assemelha ao cérebro seria essa unidade aqui do nosso processador, que é o C, a unidade de controle. Tá? Basicamente, essa unidade ela controla e define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador. O que acontece? O processador ele recebe tantos dados, assim, ele trabalha com tantos dados, que se não houver uma unidade que vá gerenciar, na verdade tem uma outra unidade que gerencia também, mas basicamente se não tivesse uma unidade que vá controlar esses dados, o processo desses dados, qual que vai ser realizado agora, como que vai ser a fila desses processos, se não houvesse essa unidade para fazer isso, que ela coloca tudo em fila, assim, na sequência, na ordem certa como deve ser executado, viraria uma bagunça o seu computador, ele ia executar processos misturados e acabar que não ia abrir nenhum deles. Tá? Então, a unidade de controle ela funciona como os nossos neurônios. Você quer mexer o braço, o teu cérebro envia um sinal para os neurônios para o teu braço se movimentar, correto? É isso que essa unidade faz. Ela endereça, ela anota e forma uma fila de quais processos devem ser executados. E aí, dentro dessa opção de processos a serem executados, nós temos processos com prioridade, processos de baixa prioridade e por aí vai. Diversos processos classificados por prioridade, tá? E aí ele vai executando de acordo com o que a unidade de controle informa como deve acontecer, tá? Por isso que a gente diz que talvez esse aqui seja o cérebro da máquina, o cérebro eletrônico, tá? Então, com esse tanto de volume de trabalho que a CPU enfrenta, a memória cache, ela aloca. Não vou dizer que ela guarda, não vou dizer que ela retém, não vou dizer que vai ficar ali armazenado esses dados, porque não necessariamente eles ficam armazenados, ficam guardados. Tá? Que dados são esses, professor? A memória cache, ela serve para agilizar os processos da sua máquina, do seu CPU, do seu processador. Certo? Como que ela agiliza isso, gente? Ela simplesmente guarda os dados necessários para a inicialização do software, tá? Para quê? Para ganhar tempo. Ganhar tempo como? Não sei se vocês lembram quando eu falei de memória RAM, que basicamente o processador envia um sinal para a memória RAM, que ela, de forma muito lenta, ela vai no seu disco rígido, faz a varredura até encontrar tudo que ela precisa para iniciar o software. Depois ela carrega esses dados e envia tudo para o processador, certo? Memória cache, ela guarda as suas ações usuais, digamos assim, as ações mais acessadas, os dados mais acessados. E dessa forma, quando você acessar de novo essa aplicação, ela vai compreender que ela tem os dados necessários para iniciar, que ela não precisa da memória RAM para buscar esses dados. Tá? E aí, basicamente, como ela já é um componente, já é uma unidade do processador, o processador executa esse dado de forma mais simples, mais rápida e direta. Beleza? Então, é para isso que serve a cache, é uma espécie de memória, tá? Então, as memórias cache, gente, elas são divididas em níveis. Vai ver 1, 2 e 3. Quando eu for rodar o CPU-Z aqui, vocês vão ver como funciona isso aqui, vão compreender basicamente quantos dados essas memórias carregam, estão carregando no momento, beleza? Depois nós temos os registradores. O que foi, mano? Tá chorando aí? Que loucura. Os registradores, gente, são outra espécie de memória, tá, do processador. Você já entendeu que esse microchip altamente especializado recebe dados e os processa.
né? Isso tudo no regime de entrada e saída de dados e informações que faz com que no computador, tablet, videogame, GPS, a TV, enfim, todo o equipamento eletrônico funcione, correto? Então, para saber, entre aspas, o que fazer com os dados, contudo, o processador precisa de instruções, tá? Então, é isso que está armazenado nesse tipo de memória chamado de registrador. Diversas regras que orientam a ULA a calcular e dar sentido aos dados que recebe, tá? Então, o registrador, gente, basicamente ele faz uma espécie de anotação das ações do processador, tá? Inclusive, justamente por esse nome, ele registra, de fato, as ações executadas pelo processador para, posteriormente, dar ordem a elas também, junto, tanto que os registradores funcionam quase assim, em conjunto, de fato, com a unidade de controle, tá? Então, logo, esse camarada aqui guarda esses costumes, registra esses costumes, principalmente costumes de cálculo, que são realizados lá na ULA, na unidade lógica aritmética que eu mostrei para vocês, tá? Então, ele guarda esses processos que são necessários para a execução de outros processos, né? Guarda essas fases que são necessárias para a execução dos processos e os registra, simples assim. Beleza? Depois, a gente tem a MMU, Memory Management Unit, ou seja, uma unidade de gerenciamento de memória, tá? É responsável pela coordenação do funcionamento da memória, certo? O processador só pode ser rápido se a memória RAM acompanhar, coisa que eu já conversei com vocês, já falei que para o processador executar, se rodar no máximo que ele pode, ele tem que ter uma memória RAM que o acompanhe, tá? O MMU é o recurso que transforma as instruções lógicas, ou seja, tudo que é virtual, tudo qualquer processo, em endereços físicos nos bancos de memória. Eu já usei esse exemplo com vocês, vou usar mais uma vez, tá? Basicamente, esse camarada aqui faz o seguinte. De fato, ele é um banco de memória, tá? Então, digamos que na minha unidade de processamento eu tenha 2 bancos de memória, tá? Aqui dentro desses bancos de memória, a gente tem diversos espaços em que pode ser armazenado vários dados, diversos dados. Beleza? Logo, o MMU, ou seja, meu gerente de armazenamento, ele vai gerenciar onde ele guarda as instruções dentro das memórias do dispositivo. Tá? Então, ele gerencia todas as memórias do dispositivo. Certo? E o que vai guardar, onde vai guardar, enfim, para simplesmente organizar o nosso CPU. Tá? Então, se imagina aí diversos espaços, diversas alocações de fato, em que, por exemplo, uma instrução armazenada vai estar alocando um espaço como esse aqui. Então, se a gente for pegar aqui, se ele está ocupando espaço, aqui está ocupando outro, aqui outro, e por aí vai. Ele faz essa organização, tá? Inclusive, ele faz gerenciamento das aplicações que estão em fila, tá? Que posteriormente vão passar a ocupar espaço nas memórias do processador também. Certo? Beleza? Tá. Então, é ele que diz onde o processador deve procurar ali cada informação, tá? Onde cada dado vai estar. Beleza? Fechado? Só para explicar melhor, deixa eu fazer a leitura completa. O processador varre a memória atrás de dados e instruções
E o MMU é o recurso que anota onde cada informação do sistema está hospedada na memória. Beleza? Então, é ele que diz onde está cada coisa. Vamos lá. Aqui nós temos o clock. Quem já ouviu falar de clock? Explica para a gente o que é o clock. É isso aí mesmo. Tá? Então, basicamente, gente, vocês lembram da unidade que a gente usa para medir frequência? Hertz, excelente. Então, ter mais ou menos Hertz significa quanto o processador troca dados com o sistema. Tá? Frequência. O processador que oferece 2.0... Tá ali, André. Bom dia, gente! 2.0 GHz, ele pode realizar 2 bilhões de ciclos por segundo, tá? Esse ficou mesmo. Boa sorte. Alguém fechou. Você não tem aula de manutenção, não, né? Dos seus alunos, né? TI. Então, o circuito clock, gente, que mede os ciclos e orienta o ritmo de fluxo de troca de informações no processador, tá? É um dos principais critérios para estabelecer a velocidade do processador. Então, quando eu falo de clock, eu estou falando de fazer um ajuste de quantos hertz o meu dispositivo vai estar utilizando no momento. Ou seja, qual a frequência que ele vai transportar dados. Você está morrendo, filho? Tá consultando ele. Não, do nada eu olho pro cara, o cara tá consultando aqui os batimentos cardíacos dele. Aqui, assim. Aí eu, Então, gente, vale ressaltar, no entanto, que outros pontos entram nessa conta aqui, como interface de memória, quantidade de cache, arquitetura, entre outros. Quando eu digo isso, de clock, tem uma galera que gosta de jogar e já vira e fala assim, pois é, professor, o clock é massa, tem que fazer overclock no processador para executar os jogos da hora lá e tal, não sei o quê. Aí eu falo, então, você sabe em que consiste fazer overclock? Aí ele, assim, não sei não, estou aprendendo agora. Gente, é aumentar a frequência, tá? A frequência de transferência de dados. Beleza? Tendo isso em vista, você teria que fazer um overclock com um conjunto que a sua máquina permite, a máquina por inteiro. Tá? Tanto desde o teu disco rígido, para buscar os processos, a tua memória RAM, que é quem vai, de fato, rodar aí com esses valores junto do processador. Tá? Agora, vocês sabem por que o processador esquenta? Porque esse camarada que esquenta e esquenta virado no giraia. Esquenta muito. Ele esquenta justamente por conta desses ciclos que ele executa. E é muito rápido, mas muito rápido. E ao fazer um overclock, seria basicamente você extrair o potencial máximo do processador, aí que você vê esse camarada pegar fogo. Então, em conjunto, eu perguntei para ele, tá, você tem outro cooler, o que você tem lá para resfriar? Não, um cooler normal. Não faz. Por que não faz, professor? Porque um cooler normal não vai dar conta de resfriar o processador com overclock. Porque, cara, ele de fato executa muito rápido tudo que você precisar. Mas ele vai esquentar muito, mas muito mesmo. Assim, num nível extremo. Já mostrei para vocês um cara que frita, que faz. Ele frita uma carne no processador. Vou mostrar para vocês agora. Hã? Cara, dá para pegar digital no dedo ali. Ó, esse aqui é fritando. Já está alto. Esse aqui é fritando um ovo, mas eu quero um outro. Aqui, ó. Para quem não sabe, isso aqui é um processador, tá? Tá em funcionamento, por isso que dá para fritar a carne assim nele. Certo? Só para vocês terem ideia assim, do pouquinho que esse cara esquenta.
Cara, na memória. Então, cara, agora que você repara isso. Tá? E eu acho que é porque esse aqui nem tá mostrando ela pronta, porque tem o que mostra ela pronta. Esse aqui é só um short, né? Olha lá, ele tá só repetindo. Enfim. Cara, se aparece ele completo aqui. Que é o outro já. Cara, vocês terem ideia do que esse cara esquenta, tá? Isso aqui deve estar no normal, porque se você fizer um overclock, de fato, esse cara aqui ele vai esquentar muito mais. Muito mais. E aí, quando você simplesmente não tem um sistema bom para resfriar, o que ele vai fazer? Toda hora ele vai desligar. Porque ele vai ativar, ele tem um sistema de segurança que é o seguinte: quando ele chega numa determinada temperatura, não lembro exato qual a temperatura agora, ele desliga para ele por si só resfriar, só por ter parado as atividades, sabe? Então ele desliga. Muitas vezes, se o seu computador estiver desligando, tá desligando sozinho. O que está acontecendo? Ou é o processador que está esquentando demais, por um determinado motivo, assim, aleatório. Ou pode ser sujeira. Como, professor? Sujeira. A sujeira que entope, assim, o cooler, de fato, o sistema de resfriamento do dispositivo, que ele não consegue mais fazer o sistema de exaustão, que é tirar o ar quente. E aí, se você entupir, ele virou uma mistura do ar que ele está enviando para baixo com o exaustor, que é para estar tirando o ar quente. E aí vai abafar tudo ali em cima do processador e ele não resfria. Se ele não resfria, ele desliga. Então, basicamente, o problema seria limpeza. Tá? Então, só para vocês saberem, caso aconteça aí, às vezes, é necessário abrir o computador e limpar periodicamente. Tá? Para quem nunca fez isso aí, saibam disso. Tá aí a carninha no ponto. Para mim já estava no ponto aí, ó. Ele ainda vai passar demais. Enfim. Brincadeira. Um negócio desse, né? Camarada fazendo carne no processador. Tá, então, beleza, professor. Você já explicou sobre as unidades do CPU e tudo mais. Mas o que essas unidades fazem de fato? Essas unidades processam aplicações. Tá? O que o tempo inteiro eu estava chamando de processos se dá o nome de aplicações. Posso chamar de processos? Pode. Por isso que eu chamo de processos. Mas é a mesma coisa de aplicação. Tá? Então, existem vários tipos de processadores e cada tipo de aplicação requer um determinado tipo de processador. Tá? É o caso dos nossos computadores que usam x86. Dispositivos compactos e com menos tipos de aplicações usam diferentes tipos de processadores. O celular, independente do nível de sofisticação, ele usa um processador SoC, que é System on a Chip. Ou seja, sistema em um único chip. Tá? Isso significa que o processador em questão agrega diversos outros recursos, como chip de rádio, conectividade, processador gráfico e outros. Tá? Tranquilo? Processador multinúcleo ou multicore. Processador, gente, que tem 2 ou mais núcleos, ele recebe a nomenclatura de multinúcleo. Hoje, acho que não tem processador que não seja multinúcleo hoje. Não que eu saiba. Então, esses 2 ou mais núcleos são responsáveis por dividir as tarefas entre si, ou seja, permitem trabalhar em um ambiente multitarefa, o que significa que cada núcleo executa uma aplicação ou um processo. Tá? Então, em processadores de um só núcleo, as funções de multitarefa podem ultrapassar a capacidade da CPU, o que resulta em queda no desempenho enquanto as operações aguardam para serem processadas.
O que acontece? Lembra que o tempo inteiro eu estava falando aqui de uma fila de processos, e, enfim, tem organização para o processador executar e tudo mais? Pois é. Se eu tenho um processador que ele só tem um núcleo, como é que eu faço com essa fila de processos? Ele se sobrecarrega para executar duas aplicações numa única vez. Tá? Logo, os processadores de múltiplos núcleos, eles cada um assume uma aplicação por vez. E aí ele consegue executar mais rápido, até você consumir todos os núcleos que ele possui. Aí ele volta lá no primeiro e tenta executar duas ações por vez. Tá? Acho que eu já tá bem direto. Então, ó, em processadores de múltiplos núcleos, o sistema operacional trata cada um desses núcleos como um processador diferente. Então, entende-se que esse camarada aqui possui diversos núcleos e cada núcleo processa um dado utilizando um pouco de cada uma dessas unidades que eu passei para vocês. Da ULA, da AUC, dos registradores, enfim, do que for. Beleza? Então, na maioria dos casos, cada unidade possui seu próprio cache e pode processar várias instruções quase simultaneamente. Tá? Quando digo quase simultaneamente, como eu falei para vocês, ele dá preferência para cada núcleo executar um processo. Se todos estão utilizando, e aí vai precisar utilizar mais de um processo, ele executa um por vez, o que estiver aberto. Tá? Se estiver utilizando no momento. Beleza? Então, adicionar novos núcleos de processamento a um processador, ou seja, no único encapsulamento, isso aqui é um encapsulamento dos núcleos, tá? Essa caixinha aqui seria encapsular os núcleos. Isso possibilita que as instruções das aplicações sejam executadas em paralelo, como se fossem dois ou mais processadores distintos, ou seja, diferentes. Os dois núcleos não somam a capacidade de processamento, tá? Então, não é que meu processador tem dois núcleos, ele opera em 1.8 GHz. Se ele tem dois núcleos, eu vou ter um processador de 3.6 GHz, correto? Errado, muito errado. Na verdade, você vai ter dois processadores de 1.8 GHz. Tá? Porque, como eu falei, cada núcleo vai executar um processo. Beleza? Então, basicamente, ó, um processador de dois núcleos com clock de 1.8 GHz não equivale a um processador de um núcleo funcionando com um clock de 3.6. Não é a mesma coisa. E sim, na verdade, dois núcleos de 1.8 GHz, operando em paralelo, cada um executando um processo. O termo multinúcleo ou multicore, como é popularmente conhecido, é por vezes utilizado para descrever arquiteturas multicore com um número particularmente elevado de núcleos, sendo eles dezenas ou centenas. Então, quando eu falo de multicore ou multinúcleo, estou falando de um processador que tem diversos núcleos, certo? Vocês já devem ter escutado falar de um celular quad-core, octa-core, enfim, dual-core e por aí vai, né? O que isso quer dizer, professor? Normalmente quer dizer fala da quantidade de núcleos que o processador possui, tá? Para executar os processos do dispositivo. Aqui, gente, eu deixei uma lista um tanto desatualizada com os processadores, na verdade, tá? Assim, no mercado, né? Alguns processadores que são recomendados. Aqui tem uma lista com o tipo de socket e os processadores compatíveis, tá? E o nome da fabricante. Por que isso, professor? Na hora de trocar, substituir um processador, vocês precisam entender ou descobrir qual processador tem a interação com o socket que você está utilizando na máquina. Certo? O que é o socket? Vocês lembram lá da placa-mãe, né? Em que eu tenho o socket aqui onde eu vou colocar o meu processador.
certo? Logo, não é todo e qualquer processador que vai caber ou que vai encaixar certinho nesse socket, tá? Eu tenho que escolher um processador que permite, né, que vai encaixar aqui, que vai servir aqui, certo? Como é que eu identifico isso, professor? Se o computador já estiver em funcionamento, é claro, você vai baixar uma ferramenta que é o CPU-Z, tá? Eu deixei o link para vocês lá, CPU-Z. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. Não tem. É fácil baixar. Deixei o link para vocês. Deixa eu pegar aqui o link de vocês. Paciência. Bebam água enquanto isso. Ok. Agora ele resolveu ficar devagar, só não precisa abrir de novo, né? Aí é lento. É mais fácil, né, velho? Eu vou pegar aqui. CPU-Z. Gente, aqui, ó. CPU-Z, primeiro link. Tá? Ó, tem setup zip aqui, ó. Setup English. Esse camarada aqui mesmo. Download. E ele vai baixar aqui. Enquanto o Ávalo ainda está carregando. Vocês vão abrir isso aqui, executar. Aceita aqui os termos, senão ele não vai deixar você continuar. Instala, tarará, tarará. Só para criar um ícone na tela inicial, acho que não tem necessidade, então eu vou tirar. Instala. Não preciso ver o README. Instalado. Vocês verem tanto que é simples, né? CPU. E tá aqui o CPU-Z. Ele vai fazer uma varredura e identificar os componentes do meu dispositivo. Não? Do nada. Pode, não? Pode demais. Então, gente, se eu quero identificar o socket do meu dispositivo, ele mostra aqui, ó, socket, enfim. E fala o modelo. Para eu buscar um processador que sirva para esse modelo da placa-mãe, tá? Processador, que acho. O meu processador, no caso, é o Intel i5 10400F, 10ª geração, tá? Enfim, tá ali, ó, opera em 2.9 GHz. Tem aqui as caches dele, né? Vocês podem ver que ele tem level 1 data, level 1 inst, aí tem level 2 e no caso a minha é level 3. E o que tem aqui mais? Tá vendo aqui, ó, cores? Esse processador ele possui 6 núcleos, tá? Só que esses 6 núcleos, eles emulam outros 12 núcleos. Então eu tenho 6 núcleos físicos e 12 núcleos 12 virtuais.
Tá? O plural de núcleo é como? Núcleos mesmo, né? É isso. Tá? Então, basicamente, o meu processador ele opera com 18 núcleos. Posso dizer isso, professor? Posso. Só que, no caso, seis núcleos físicos e emulando ou criando outros 12 núcleos virtuais. Beleza? Fechado? Compreenderam aí? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Aqui mais informações. Placa-mãe e tal, memórias, video graphics, graphic NVIDIA, bench, about, enfim, tá? O que importa aqui, de fato, são as informações do CPU que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver o que mais que nós temos para hoje. O que temos para hoje é saudade. Enfim, alguns processadores, alguns CPUs, eles carregam uma unidade gráfica de processamento também, que essa é a GPU. Normalmente não, sempre encontrada na placa de vídeo, tá? Mas o processador também pode carregar a GPU. Hoje tem diversos processadores que já possuem GPU, que nada mais é do que Graphic Processing Unit, ou seja, unidade de processamento gráfico. Beleza? Então, GPU é o processador gráfico e é possível encontrá-lo em placas de vídeo, mas também em placas-mãe com a placa de vídeo on-board e também em processadores modernos, já que vem com a GPU, processador gráfico, integrado ao processador. Beleza? Fechado? Tranquilo sobre o processador, tudo certo. Pegaram direitinho? Alguma dúvida? Sobre o processador, gente, a galera aí de casa, alguma dúvida? Se não, vamos para a nossa próxima aula. E eu espero que o aluno... no caso, se for só voltar, ele vai rapidinho. Mas para abrir de novo, eu não quero abrir, não. Tá certo, então. Não preciso mais disso aqui, já fiz o download. Agora, vamos falar sobre vídeo, que na verdade eu mudei a ordem das aulas, mas tudo bem. Vídeo, gente. Não tem como eu falar de vídeo e não falar de placa de vídeo, né? Falar nisso, deixa eu ver se eu acho a que tinha aqui. Acho que está lá na frente. Vou apagar vocês aqui. Ela placa aqui. Essa cara aqui. Incrível, eu gosto disso aqui. Guarda tem para almoxarifado. Eu vou sair da sala para procurar no almoxarifado. De jeito nenhum. Vou ficar devendo para vocês a placa de vídeo. A Linhagem nos trouxe a placa de vídeo que foi que atrás aí para nós. Né? Antes, levou água. Antes, uma pedra no caminho do que duas mãozinhas, né? Então, gente, vamos lá. As placas de vídeo, elas que são itens de hardware. Por que de hardware, professor? Porque você consegue pegar, você consegue movimentar, você consegue tirar, colocar em outro lugar, jogar na parede, não consegue? Então,
Pois é. Elas são responsáveis pela geração das imagens que são exibidas na tela do computador. Tela, entre aspas, tá, gente? Porque o nome disso aqui é monitor, tá? Beleza? Você pegar alguém mais chato aí, você fala, tá na tela do computador. Cadê? Para pegar mosquito? Pois é, tela quer pegar mosquito. Enfim. Placa de vídeo, cara. Primeiro, um detalhe interessante quando se fala de preço, de qualidade, enfim. Primeiro, preço, né? Nós temos placa de vídeo on-board, que já é embutida na placa-mãe, então não se mensura o preço também, né? E a off-board, professor, aquela que você compra separado. Cara, você vai ter placas de vídeo de R$200, placa de vídeo de R$100, e vai ter placa de vídeo de R$36 mil. Então, assim, variedade gigantesca. Inclusive, né, eu costumo dizer que o rendimento é de acordo com o preço. Compre na AliExpress. Se não chegar um tijolo, tá bom. Já comprei duas. Eu estou dizendo assim porque não é todo mundo que sabe comprar na AliExpress. Bom. Se você comprar em qualquer loja da AliExpress, você sabe que tá bom. Pois é. Tem lá as especificações. Toda uma coisa que você tem que olhar para saber se dá para comprar naquela loja ou não. Não sai comprando qualquer coisa, não. Então, eu costumo dizer que o rendimento das placas de vídeo on-board é baixo e das off-board depende do preço. Né? E aí, o sistema das placas de vídeo, professor, explica para a gente como é que funciona. Gente, assim como o processador, a placa de vídeo ela também tem uma unidade de memória que é só para imagem, tá? Só para ela trabalhar com as imagens. E é por isso que a gente chama de sistema dedicado. Tá? Ela tem o próprio sistema dela para trabalhar com esses dados de imagem. Já uma placa de vídeo on-board, ela não possui esse sistema dedicado. Ela usa da memória RAM para guardar e processar esses dados de imagem. Tá? Então, quando eu falava assim, placa de vídeo com sistema dedicado, já se imagina aí uma placa de vídeo com uma memória que é dela, não da memória RAM, certo? E guardando esses dados, utilizando esses dados necessários para transpor imagem. Beleza? E para fazer upgrade, professor, eu já comprei a placa on-board ali, no caso, eu consigo fazer upgrade? Consegue, comprando outra placa mãe. Tá? Mas, basicamente, se você for fazer upgrade só de placa de vídeo, é impossível. Não dá. Certo? A menos que seja uma off-board, que ali, no caso, você tem possibilidade de upgrade tranquilamente. Beleza? Tá. Como eu falei para vocês, GPU é o CPU da placa de vídeo. Ou seja, é a unidade de processamento da nossa placa de vídeo. Como diz também, Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico, também é chamada de chip gráfico, e é certamente o componente mais importante de uma placa de vídeo. Tá? Trata-se de um tipo de processador responsável pela execução de cálculos e rotinas que resultam nas imagens exibidas no monitor do vídeo do computador. Beleza? Aqui nós temos a GDDR. Galera que eu vou falar sobre memória lá, na aula de memórias, o que a gente falou no DDR. Inclusive, o que significa DDR? Double Data Rate. Tá? Então, elas são semelhantes aos tipos de DDR da nossa memória RAM, mas são especificadas de maneira independente. Basicamente, o que muda entre essas tecnologias são características como tensão, voltagem, ou seja, a carga necessária para a alimentação dela. E a frequência, tá?
É possível encontrar 5 tipos de memórias, GDDR, GDDR1, é a mesma coisa, tá? GDDR2, 3, 4 e 5, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Suave? E resolução, professor? Quando a gente fala de vídeo, é impossível não falar de resolução também, né? Vocês sabem me dizer o que é um pixel? Se quiser mandar um pix também, eu aceito, é claro que eu aceito. Né? Vou recusar. E aí, gente, alguém sabe me dizer o que é um pixel? Para deixar mais interessante isso aqui. Para deixar mais interessante. É isso mesmo, Vitória. Mas eu vou dar meio ponto na média para quem souber me responder o que é o pixel. Oi? O que é o pixel? Não vai precisar, não. Eu não sei você fala aí. Eu quero perguntar. Não. Não é para precisar. É assim. E aí, gente? E aí? Só para na imagem. Seria a qualidade da imagem, o que forma uma imagem. É tipo LED. Não, não é tipo LED. O que forma uma imagem. Ele forma uma imagem, mas não é essa a definição que eu quero, Alana. O pequeno quadrado que exibe uma cor em conjunto com diversas cores se forma a imagem. É excelente, Luiz. Pesquisou, certeza. Ainda mais que ele só copiou isso aqui do Google. Se eu copiar isso aqui e jogar no Google, vocês vão ver que vai aparecer a pesquisa dele todinha, mas eu não vou fazer isso, não. Tá? Vou confiar no Luiz. Então, gente, um pixel é o menor ponto de imagem possível que a gente encontra. Tá? Basicamente, eu pesquisei, não, eu mexo com pixel art. Uhum. Tá, então, gente, um pixel nada mais é do que o menor ponto de imagem possível. Tá? Logo, quando eu tenho uma resolução que ela é 1024 por 768, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho 1024 pixels na horizontal e 768 pixels na vertical. Beleza? Imagina aí isso numa linha assim, tá, gente? Uma linha reta. Imagina aí a seguinte situação. Eu tenho aqui, nessa linha reta aqui, passando 1024 pixels, correto? E eu tenho aqui, nessa linha aqui, que não sai tão reto, 768 pixels. Naturalmente, eles se encontram, eles se cruzam, correto? Então, um único pixel nada mais é do que o encontro entre linhas. Se a gente fosse traçar linhas horizontais e verticais, a gente teria o encontro de cada uma dessas, que formam um pixel. Um menor ponto de imagem do dispositivo. Tá? Então, o pixel é isso. Basicamente, eu vou trabalhar aqui com pixel, por exemplo, pixel art. Se eu for pegar uma imagem, cada ponto de imagem, cada pixel desse carrega uma cor diferente para compor uma imagem. Então, eu tenho milhões de pixels que compõem uma única imagem, tá? Para me entregar o resultado final. Simples assim. Então, menor ponto de imagem, pixel. E é por isso que, quanto maior a resolução suportada do dispositivo, maior é a quantidade de informações que podem ser exibidas no monitor na tela. Tá?
Professor, então eu posso pegar uma imagem em 4K e colocar para rodar no meu dispositivo aqui, que só funciona até 1020 pixels, 1020 que é a marcação, né? 1020 px, ou 720, vou usar 720 pixels. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você pode colocar o vídeo para rodar em 4K. Talvez você consiga fazer essa proeza. Mas vai funcionar? Gente, o teu monitor não tem capacidade para mostrar um vídeo em 4K. Ele não tem essa quantidade de pixels em monitor, em tela, para executar tal ação. Então, ele não vai te entregar a melhor das imagens. Ele sempre vai te entregar devendo alguma coisa, faltando alguma coisa. Tá? E eu não digo de pedaço, não, digo de qualidade mesmo. Assim, de referência, né? Oi. Quem chamou? Não? Logo, nós temos aqui barramentos bus, né? Barramentos de memória. Nesse caso, corresponde às trilhas de comunicação que permitem a transferência de dados entre a memória e a GPU. Então, quanto maior o barramento, mais dados podem ser transferidos por vez. Então, placas de baixo custo utilizam barramentos que permitem transferência de 64 ou 128 bits por vez. Tá? Aqui nós temos conectores e conexões que usam da placa de vídeo. No caso, hoje, a gente tem um mercado muito voltado para o HDMI, mas ainda assim, ainda usando o VGA também. Tá? Professor, e a DVI, a gente vai usar quando? Hoje não mais. Hoje a gente não usa mais DVI. Tá? Para vocês entenderem, aqui eu tenho uma entrada DVI, essa branca aqui, ó. Tá? Que nesse caso ela só passava sinal digital de imagem. Certo? Mais nada. Aqui eu tenho a VGA, essa azul, e esse já é o sinal virtual analógico, certo? Que é utilizado no Virtual Graphics Analógicos, sinal analógico gráfico, enfim. Tá? Ele também só passava imagem, não passava áudio, não passa áudio. E o HDMI, ele é High Definition Multimedia Interface. Esse multimídia garante que ele, na verdade, permite a transferência de dados de áudio e vídeo. Tá? Diferente dos outros que não passam nada de áudio, só vídeo. Aqui nós temos também uma conexão S-Video, que hoje é utilizado em outros equipamentos, outras espécies de equipamentos assim, mais robustos. Né? Que esse camarada é um cabo gigante que você colocar, enfim. Várias possibilidades, mas também hoje é pouco utilizado também, tá? Temos monitores de vídeo aqui. O monitor, gente, esse que é um dispositivo de saída do computador, tá? Cuja função nada mais é do que transmitir informação ao utilizador através da imagem. Então, os monitores são classificados de acordo com a tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. Atualmente, essas tecnologias são 4, tá? CRT, plasma, LCD e variações de LED. Tem gente que vai falar assim, não, professor, tem LED, OLED, QLED, DemoLED, enfim, um bocado de LED lá. Tudo LED, tudo variação de LED. Tá? Então, vamos compreender aqui um pouco mais sobre esses camaradas. Monitor CRT. Essa foi uma tecnologia extremamente usada em televisores e monitores. E ainda há milhões desses monitores em áreas mundo afora. Eu digo isso porque lá em casa, meu pai ama esse monitor que ele tem lá. É uma TV de 29 polegadas, cara, é um trambolho gigantesco. É sério. Não, é uma caixa, é sério. Ela é dessa largura assim para trás, para trás. A sua televisão dessa, cara. A televisão, juro para vocês, a televisão, cara, ela é desse tamanho assim. Para mostrar um monitor de 29, desse tamanho assim.
Sério, é terrível. Para a galera de casa, digamos que a TV é desse tamanho, vocês vão conseguir enxergar assim, para mostrar no monitor de 29 desse tamanho assim. Não na medida que não tem como mensurar. Para a galera de casa, eu estava vendo só a parte que pega na câmera aqui, ó. Se eu fizer maior, eles não vão ver. Não, dá trabalho demais para fazer a representação simples. É só uma ideia. Tá? Enfim, eu sei que, cara, é um trambolho enorme, a televisão é pesada, ela é larga para trás. Para você. Oi? Vai roubar o quê? Não, o problema não é nem esse. O Roubar estava tudo certo, tudo tranquilo. Eu passava muito pra roubar, não. Meu pai não comprou porque ele é muito mesmo. Mas, na verdade, cara, é porque ele gosta desse trem. Eu já falei para ele, pai, troca isso aí, pelo amor de Deus, a conta de luz lá em casa chega caríssima. Aí eu falo, pai, troca essa TV, por favor. Aí ele, não, o problema é que não é essa TV, não, é o computador que fica ligado. O senhor não tem ideia do que o senhor está falando, não, pai. Por favor, troca essa TV. E ele bate o pé e fala que não. Vamos fazer o quê? Não precisa fazer nada, né? Enfim, cara, esse aqui consome uma energia. Cara, isso aqui consome uma energia de um tanto. Você não tem ideia. E ele trabalha com feixe de elétrons, tá? E atinge um material fosforescente e usa uma química que, de fato, é como se estivesse acendendo um fogo por dentro dela, só que não é fogo, tá, gente? É fosforescente que meio que simula a iluminação do fogo. Tá? A iluminação causada pelo fogo. Isso, ele forma a imagem por meio disso. E esse monitor aqui, por que até hoje ainda é utilizado? Por conta desse material, por conta dessa química, ele aceita diversas resoluções. Então, o sinal digital de TV hoje, ele ainda permite. Você consegue utilizar, assim, não diversas resoluções, não de tamanho de monitor, não de quantidade de pixel, tá? Falando aqui de resoluções mais atuais, certo? Só que ele causa uma distorção geométrica. Como assim uma distorção geométrica? Digamos que é desse tamanho a parte do monitor, né? Às vezes, ele pega assim o vídeo e coloca o vídeo só nessa parte aqui, daqui para cima, assim, ó. E o monitor desse, Então, ele causa essas distorções às vezes, tá? Então, a vantagem desse camarada é que o custo dele para a fabricação é baixo, então para você comprar é barato, que fica caro mesmo a conta de luz depois. Né? Não fabrica mais. Vocês não vão mais achar para comprar. Se vocês quiserem comprar de lá de casa, eu forço meu pai a vender. Enfim. Deve ser radiante. E muito. Não é que deve ser. Passa o braço do lado do espelho. Não é que deve ser. Não, ela é, com toda certeza, radioativa. Você não pode quebrar um negócio desse aqui em qualquer lugar. Tá? Então, ela tem uma vida útil bem longa. Cara, isso aqui vive mais que a gente, certeza. Sério. Então, versatilidade em diversas resoluções sem grande distorção da imagem. Lembrando, eu falei distorção geométrica, não é distorção da imagem. A imagem ele apresenta lindamente, perfeito. Distorção geométrica é só que fica pequenininho na tela, o que era para ser grande. Tá? Corta também. Então, desvantagem em tamanho. O monitor de muitas polegadas é muito pesado e grande, tá? O que torna difícil adequá-lo em certos locais. Distorção geométrica, ou seja, erros na formação e distribuição da imagem pela tela. E alto consumo de energia. Altíssimos. Terrível. Tá? Isso é bom para quem mora em roça, que não paga energia. Agora, quem mora em cidade, tem que não dá. Então, aqui nós temos monitores de plasma. Nele, milhares de células de fósforo presentes na tela são estimuladas pela corrente elétrica, gerando luz, processo que cessa com a ausência de luz. Tá? Vantagem desse camarada, tamanho bem reduzido se comparado ao CRT.
Tá? Alto contraste, assim, você via cores muito mais vibrantes desse camarada aqui na época. E a perda de distorção gerada pelos monitores CRTs, que às vezes distorcia um pouquinho assim. E aí ele corrigiu esse problema. Tá? Desvantagens. Resposta mais lenta, o que significa que a velocidade em que a luz é acessada ou apagada gera rastros na imagem, principalmente em imagens em movimento. Cara, se você assistisse Fórmula 1 no monitor de plasma, você viu o rastro de Fórmula 1 assim, é o flash. Justamente, é aquele efeito que vocês veem, por exemplo, num personagem muito veloz dos filmes hoje, você via nesse monitor aqui. E era o efeito do vídeo? Não, era o monitor que fazia o efeito natural. Tá? Talvez não tá aqui, ó. Então, às vezes, certas células de fósforo não voltam ao normal, ou seja, não cessava a luz totalmente. O que significa que, você está vendo essa imagem aqui, às vezes você desligava a TV e você conseguia enxergar a imagem com ela desligada. Estava desligada, você via só os rastros da imagem, tudinho assim, sabe? Então, Ela, em vez de apagar a venda, fica cinza. depois ela desliga e fica marcada a imagem, de fato. Você consegue ver tudo direitinho. Tá? Até nós chegarmos nos monitores assim, mais utilizados hoje, que são os de LCD, ou Liquid Crystal Display. A galera de casa aqui vai conseguir. Esse aqui não é S. Aqui, ó. Vocês olharem. Vocês estão vendo que tá ficando uma espécie de rastro no meu dedo, né? Parece que eu tô passando o dedo na água, né? Inclusive, não é bom ficar fazendo isso aqui, não. Tá? Só estou fazendo para mostrar para vocês que, de fato, ele apresenta cores por meio de um líquido aqui dentro. Tá? Esse líquido, basicamente, são polarizados e geram essas cores. Tá? De cada lugarzinho ali e tal. As vantagens, dimensões mais reduzidas e peso muito inferior aos CRT, tá? Consumo bem menor de energia e melhor composição das imagens, cansando menos a vista. A desvantagem desse camarada aqui, para mim, a maior é o contraste, que não é tão bom. Tá? Às vezes, você pegar uma imagem como essa aqui, por exemplo, você não identifica precisamente onde que a imagem muda de cor, assim. Tudo da mesma cor na imagem, sabe? Então, o contraste não sendo tão bom, para mim, é o maior assim, problema. Além de o preto não ser tão preto. Ele fica cinza, fica azulado, enfim. Tem gente que enxerga diversas cores. Tudo menos preto. Tá? E ele já tem um custo maior de fabricação. Beleza? Depois nós vamos aos monitores de LED, que basicamente é a mesma coisa do LCD. Tá? Mesma coisa não, mentira. É assim, uma tela muito semelhante ao LCD, segue a mesma ideia do LCD. Tá? Só que ele não é líquido. Esse aqui já usa diodos de emissão de luz, que na inglesa eles chamam de LED. Tá? Ele tem uma alta economia de energia, então, dentre todos esses, o que gasta menos energia é o de LED. Tá? Quase nada, na verdade. Então, ele tem um tamanho reduzidíssimo, inclusive, tendo hoje monitores de LED com 3 milímetros de espessura. Professor, quanto é 3 milímetros de espessura? Aqui eu tenho 1 centímetro, 3 centímetros, 3 milímetros, né? 4, 5 centímetros, 3 milímetros. Isso aqui da minha régua. Daqui para cá, tá? Essa é a espessura do monitor.
celular, né? Tecnologia no celular. Tá? Logo, esse camarada apresenta cores mais vibrantes, com um preto absoluto, diferente do preto acinzentado da LCD. Baixo tempo de resposta, menor ainda que o do LCD, ou seja, muito rápido. Tá? A desvantagem é o alto custo comparado a outras tecnologias. Certo? Em que consiste o monitor de LED, professor? São fitas, tá? De lâmpadas, pequenas lâmpadas de fato, que acendem e apagam e apresentam cores, conseguem apresentar cores no padrão RGB, beleza? E essas lâmpadas, basicamente, elas operam quase que de forma no LED normal. O LED, salvo engano, elas trabalham independente. No LED normal, trabalha fita por fita, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Então, o OLED, que é uma variação do LED, é uma tecnologia de displays digitais que usa um sistema de iluminação pixel por pixel, tá? Ou seja, ao contrário das telas LCD e LED normal, cada ponto de imagem gera sua própria quantidade de luz. Então, basicamente, aquela fita de LED inteira que o LED possui aqui, no OLED, eles conseguem acender essas lâmpadas de forma independente, uma a uma, tá? E aí cada uma gera o seu próprio ponto de luz. Então, a vantagem desse camarada, controle de brilho e contraste muito superior, tá? Exibe tons escuros mais precisos, então o preto aqui é um preto quase que absoluto, digamos assim. E ele exibe, e o OLED proporciona cores escuras, em especial tons pretos, muito mais naturais. Tá? Desvantagem, muito caro para fabricar, logo é mais caro para a gente comprar, né? Então, o OLED costuma aparecer em televisores com preços mais altos, vocês vão se deparar com isso aí no mercado, certo? Aqui, como eu falei para vocês, o preto ele é quase absoluto. Há quem diz que ele é um preto absoluto, não estaria errado em dizer isso, tá? Isso porque nos nossos outros monitores a gente não tem um preto tão preto quanto no OLED. Tá? E resolução, falando mais uma vez de resolução. A resolução de imagem descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta. Então, vamos lá, beba água. Esse termo aqui, gente, basicamente se aplica igualmente a imagens digitais, imagens em filme e outros tipos de imagem, tá? Resoluções mais altas significam mais detalhes de imagem. Isso porque as resoluções usam dos pixels. Vocês lembram o que compõe, o que faz pixel, a resolução? Acabei de falar para vocês. No caso, quanto mais pixels eu tenho numa resolução, melhor a qualidade da imagem. Pois é, esses 6 exemplos, esses 7 exemplos, nós temos a mesma imagem em todos eles. Tá? Só que aqui eu estou representando um R, tem um R com uma resolução 1 por 1, o que significa que eu tenho um pixel na horizontal e um pixel na vertical. Beleza? Agora, se eu tenho 2 por 2, eu tenho 2 pixels na horizontal e 2 pixels na vertical. Vou mostrar o contrário. 2 pixels na vertical e 2 pixels na horizontal. Tá? Mas, para ficar melhor para vocês, sempre observem falando primeiro na horizontal, depois na vertical. Tá? Então, 5 pixels na horizontal, 5 pixels na vertical. Então, quando eu digo 5, você compreendeu agora, né? Hã? O que tem?
Aqui, gente, eu já tenho 10 pixels na horizontal, 10 na vertical, tá? Se você realizar esse cálculo aqui, você vai chegar à quantidade X de pixels que vai ter aqui, até você encontrar uma 100% aí no mínimo de qualidade da imagem. Beleza? Então, a resolução consiste nisso aqui. A resolução basicamente consiste nisso, tá? E aí nós temos definições, né, basicamente, das resoluções dos monitores, tá? Nós temos o primeiro monitor NTSC ali, que seria no máximo 720 por 480. Depois HD 720p. Você teria a resolução 1280 por 720. 1080p. 1920 por 1080. 2K, 3K também. Na verdade, a 3K já é um pouco melhor. Mas 2K, 2048 por 1080. 3K, 3072 por 1620. E 4K, 4096 por 2160. Tá? Oi? Não entrou nessa imagem. Mas basicamente o Quad HD usa a mesma resolução semelhante do 4K. Confia. Só não tem 8K aí. Eu já tenho 8K. Beleza, gente? Então eu vou fazer aqui a chamada para a gente finalizar. Por hoje cedo, hein? Terminou cedo hoje. Vou disponibilizar aqui a senha de hoje, dia 13. Vou fazer para vocês. Vamos lá. Alana de Oliveira. 13 de julho. Bruno Oliveira. Emily. Yuri. Não, Yuri. Eri, vulgo Paquetá. Nossa, cara. É Erivalder? Não, tem que saber qual é o seu nome, pô. Você tá falando só de você que é Erivaldo. Inclusive, eu tenho que fazer uma guia de reposição sua, viu, Erivaldo? Não sai, não. No final da aula, eu preciso falar contigo. Érica Lopes. Também preciso falar com você. Reposição, cara, reposição. Fábio Cardoso. Raniele. Ellen. Edmar. Igor Jean. iPhone de Vitória. É a Vivian, né? Vivian Vitória. A desumilde da sala. José Augusto. Karine Fernandes. Kathleen Bispo. Luan Matheus. Luiz Gabriel Silva. Maria Eduarda.
Eduarda Furtado, é isso. É Maria Eduarda Furtado, é isso? Paulino Júnior. Rafael Alisson. Sávio da Silva. Victoria Cristina. Faltou alguém, gente? Alguém que eu não chamei aí? No mais, se eu não chamo, se não falta ninguém, só fazer chamada com a galera presencial aqui. Tchau, obrigado pra vocês. Excelente fim de semana e até a próxima.